13 benefícios que tem que receber quem tem mais de 60 anos. É isso mesmo. Você conhece alguém que tem mais de 60 anos ou mais, ou você tem 60 anos ou mais, completou agora? Conheça 13 benefícios que você tem que receber e pouca gente sabe. Olha só, hoje vamos falar do direito dos idosos no Brasil, o que está valendo, o que não está mais, o que funciona na prática e etc. Começando do zero, vamos ao Estatuto do Idoso. Pessoal, coisa rápida, assista o vídeo até o final que eu garanto para você que vai valer muito a pena. No Brasil, a maior conquista dos idosos foi a promulgação da Lei 10.741, anote aí, de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso. Essa lei regula os principais direitos dos idosos, os deveres da sociedade, da família e do poder público também. Afinal, quem é idoso no Brasil? Essa é uma pergunta que é muito feita aqui no canal. Por essa lei, em vigor no Brasil, é considerada idosa a pessoa a partir dos 60 anos de idade. Então, muita gente pergunta, 55, 65? Não, 60 anos de idade é considerado idoso no Brasil. Isenção de IPTU. Comece aí a anotar os direitos. Os desdobramentos do Estatuto do Idoso da Lei Federal 10.741 vêm garantindo algumas isenções tributárias, é isso mesmo, tais como o Imposto Territorial Urbano, o famoso IPTU. A isenção varia dependendo do município. A norma vale para pessoas com idade acima de 60 anos, proprietárias de um só imóvel, aposentadas e com renda até 2 salários mínimos. Algumas cidades do Brasil já possuem isenção, como a capital paulista, Sena Madureira, no Acre, Petrópolis, no Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, tramita o projeto de lei que concede isenção fiscal do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, o imóvel exclusivamente residencial com valor máximo de R$300 mil pertencente à pessoa idosa acima de 60 anos. Então, verifique aí no seu município se já está dando direito e faça a sua solicitação de isenção. Aqui, pensão alimentícia, o segundo direito. O dever de pagar alimentos não é exclusivo dos pais. A obrigatoriedade do filho de pagar pensão para o seu ascendente também é prevista legalmente. De acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso, aqueles que não tiverem condições de se sustentar têm direito a receber uma pensão e a escolher de qual dos filhos vai receber. O não pagamento pode resultar na prisão do inadimplente. O Código Civil e a Constituição apoiam essa medida. Caso os filhos não tenham condições financeiras de pagar, o idoso pode pleitear o benefício assistencial, cujo valor é de um salário mínimo mensal ao cidadão com mais de 65 anos que não possua renda suficiente para manter-se a si mesmo ou a sua família, conforme os critérios definidos em legislação. É o famoso BPC Loas Idoso. Procure aí. E a gente também tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card agora para você sobre o BPC. Assistência à saúde. O poder público deve fornecer gratuitamente medicamentos aos idosos, especialmente em relação àqueles de uso continuado, como próteses. Os idosos também têm atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, o SUS. Ainda que o Estatuto do Idoso vede a discriminação por parte dos planos de saúde, no tocante à cobrança de valores diferenciados em razão da idade, a jurisprudência do STJ entende que o ajuste proporcional de preços à idade do segurado está ligado à expectativa do aumento na procura por serviços médicos e hospitalares por parte dos idosos. O que não pode fazer, de acordo com a Corte, é tornar o valor da mensalidade tão elevado de modo a inviabilizar a aquisição do plano pelo idoso, certo? Medicamentos gratuitos. O artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação da saúde. Para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede própria quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa, segundo o Ministério da Saúde, é preciso apenas apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade. Justiça. Os idosos também têm prioridade na tramitação de processos judiciais nos quais figure como parte ou interveniente. Para conseguir o benefício, é preciso fazer prova da idade e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente. Em caso de morte, a prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro, também com mais
de 60 anos. Tá vendo? Pouca gente sabe, fica esperando muito tempo na justiça e tem esse direito de prioridade, cabe ao advogado fazer essa solicitação. Transporte público. A gratuidade é assegurada pelo Estatuto do Idoso também, mas há especificidades quanto à extensão do benefício nas legislações municipais. Assim, a idade mínima para entrar sem pagar pode variar entre 60 e 65 anos. Isso porque o Estatuto estabelece a obrigatoriedade só a partir dos 65 anos e deixa a critério das administrações a decisão de incluir ou não os maiores de 60 anos. Recentemente, São Paulo teve uma decisão muito polêmica, que tirou do pessoal de 60 anos ou mais e deixou apenas para 65 anos. Foi alvo de ação na justiça, mas o governo de São Paulo acabou ganhando. Na verdade, foi a Prefeitura de São Paulo, corrigindo aqui. Vagas exclusivas. De acordo com a legislação, 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados devem ser exclusivas a pessoas maiores de 60 anos de idade, sinalizadas e posicionadas de forma a garantir uma maior comodidade a essa classe. Atendimento preferencial, não perca a conta. Segundo o Estatuto, é garantido ao idoso o atendimento preferencial individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Este direito é também assegurado pela Lei 10.048, de 2000, e pelo Decreto 5296, de 2004, que a regulamentou. Idosos com 80 anos ou mais possuem prioridade especial, é a superprioridade. Prioridade da prioridade. Ele assegura as pessoas idosas serem atendidas antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que tiver em andamento em estabelecimentos como hospitais, clínicas, supermercados, cinemas, teatros, dentre outros tantos. No caso dos serviços de emergência de saúde, a prioridade de atendimento ficará condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. O artigo 16 do Estatuto do Idoso assegura o direito a acompanhante, a quem deverá ser garantida condições adequadas para a permanência no local em tempo integral. Meia entrada, essa aqui é boa. O Estatuto estabelece que maiores de 60 anos de idade têm pelo menos 50% de desconto no pagamento de atividades culturais, de lazer, artísticas e esportivas. As regras variam em cada município, mas, em geral, só é preciso apresentar o documento de identidade. Trabalho na terceira idade. Isso aqui interessa muita gente, principalmente nesse momento de crise. É proibida a discriminação e a fixação de limite máximo de idade na contratação de empregados. Então, olha só, não pode ter discriminação, sendo passível de punição quem o fizer, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo assim exigir. Vou dar um exemplo: policial que precisa de um vigor físico que às vezes um idoso não vai ter mais. Aí não é caso de discriminação, mas nos demais, sim. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. O Estatuto determina que o poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para idosos, preparação dos trabalhadores para a aposentadoria e o estímulo às empresas privadas para a admissão de idosos ao trabalho. Abandono. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas conforme artigo 98 do Estatuto do Idoso, gera pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa para quem expuser a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes. Fica sujeito à mesma pena quem privar o idoso de alimentos e cuidados indispensáveis ou quando sujeitá-lo a trabalho excessivo ou inadequado. A pena pode ser aumentada de 1 a 4 anos se houver lesão corporal de natureza grave e reclusão de 4 a 12 anos se o fato resultou em morte. Para fins penais, em que consiste o abandono da pessoa idosa? Os filhos, os netos, os cônjuges ou qualquer parente que deixar uma pessoa idosa em hospital, casa de saúde, entidade de longa permanência ou simplesmente deixar de prover suas necessidades básicas estarão cometendo o crime de abandono. E o que são maus tratos? Ao contrário do que normalmente se pensa, maus tratos não são somente agressões físicas. A negligência no cuidado para com o idoso também constitui um exemplo de maus tratos, como a falta de troca regular da fralda, que permite a formação de assaduras, e alimentação inadequada ou insuficiente, e a falta de medicação
ou de assistência médica. Continuando, também é exemplo de maus tratos a falta de paciência do cuidador que agride verbalmente o idoso. Nestes casos, o cuidador, que pode ser qualquer pessoa, estará cometendo o mesmo crime e a pena pode chegar até 12 anos de reclusão se o fato resultar na morte do idoso. Podem os familiares receber, em nome do idoso, benefícios do INSS, proventos, pensões ou rendimentos? Sim, desde que estes não se apropriem ou desviem os bens para aplicação diversa da finalidade, que é a única e exclusivamente prover necessidades da pessoa idosa. Caso contrário, poderá caracterizar crime, sim. Quais são os deveres do cuidador? Prestar assistência ao idoso, principalmente no que diz respeito à alimentação, saúde e higiene. Estar atento às medicações que devem ser tomadas pelo idoso para não deixar de dar o remédio correto na hora certa. Verificar as necessidades médicas do idoso e sempre acompanhá-lo durante as consultas. Ser paciente com o idoso também é muito importante. Quem pode ser cuidador? Não existe regulamentação legal para a figura do cuidador. Sendo assim, qualquer pessoa pode cuidar do idoso prestando-lhe assistência. O cuidador pode ser uma pessoa estranha à família ou da própria família do idoso, filho, neto, sobrinho, irmão e etc. Pois bem, a sociedade precisa ter consciência de que existem mitos acerca do envelhecimento. Pessoas que chegaram aos 60 anos ainda são capazes de trabalhar, estudar, produzir e realizar centenas de atividades que promovam melhorias no bem-estar e na qualidade de vida. O Estatuto foi elaborado justamente com o objetivo de garantir que todos os direitos dos idosos sejam cumpridos e respeitados. Então é isso, pessoal. Gostaram do vídeo de hoje? Agora que você já sabe quais são as garantias proporcionadas pelo Estado para as pessoas que têm mais de 60 anos, compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos e parentes para que possam conhecer os seus direitos. Se gostou do conteúdo, deixe aquele like também e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.